Olá, sabe, quando a gente olha para o mundo hoje, parece que as coisas estão caminhando para um ponto crítico, não é mesmo? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa análise profética que traz exatamente isso, uma linha do tempo dos eventos finais aqui na Terra. É um período que fala de provação, mas também de uma resolução cósmica. Então, vamos juntos desvendar esse esboço. Olha só o nosso roteiro. A gente vai passar por 5 estágios bem definidos. Primeiro, os sinais da crise final. Depois, a purificação e a mensagem. Em seguida, o conflito e a escolha. Daí vem o tempo de angústia. E, para fechar, o livramento e a vinda. Vamos lá! Então, começando pelo primeiro ponto, os sinais da crise final. A ideia aqui é entender como o mundo está, bom, à beira do abismo, preparando o terreno para tudo o que vem depois. Essa frase aqui é poderosa. O mundo está no limiar de uma crise estupenda, e isso resume bem a urgência da coisa. Não estamos falando de um probleminha aqui ou ali, mas de uma agitação que mexe com tudo, sabe? Sociedade, natureza, tudo se alinhando para o que está por vir. E que sinais são esses, afinal? Bom, a lista é bem clara. A gente vê guerras e boatos de guerras, terremotos, inundações, e não para por aí. Crimes, fome, epidemias e, claro, as crises morais e políticas que a gente vê todo dia no noticiário. E o ponto central é que esses eventos não são vistos como coincidências. Na verdade, são interpretados como sinais, indicadores de que as forças do mal estão se consolidando, se organizando para um embate final. Ok, agora a gente muda um pouco o foco, saindo do cenário mundial e olhando para dentro, para um processo mais espiritual. É a segunda fase, a purificação e a mensagem. É uma espécie de peneira espiritual que acontece antes do grande conflito. E aqui entra um conceito fundamental, a sacudidura. Pense nisso não como um evento lá fora, mas como um teste interno, sabe? Um período de provação que vai testar a fé de cada um. É através de coisas como perseguição e doutrinas falsas que vai ficar claro quem está firme na verdade e quem só tinha uma fé mais superficial. E essa comparação aqui do trigo e da palha é perfeita para ilustrar isso. A sacudidura funciona como uma peneira. O trigo, que são os fiéis de verdade, se consolida na verdade. Já a palha, os crentes superficiais, é levada pela pressão e se afasta. É basicamente um processo de refinamento, preparando um grupo para o que vem pela frente. Depois dessa purificação, dessa sacudidura, vem o que é chamado de autoclamor. E o que é isso? É a última grande mensagem de Deus para o mundo. Uma mensagem de advertência, mas também de graça, que será proclamada com um poder extraordinário, um poder que vem do Espírito Santo. E olha a dimensão disso. A mensagem se espalha com uma força tão grande que milhares de pessoas se convertem num único dia. É algo que ultrapassa qualquer capacidade humana. É como um fogo que se alastra, sabe? Atingindo o mundo todo, levando a conversões em massa. Pense no Pentecostes, mas numa escala global. É impressionante. Beleza. Tendo esse cenário em mente, a gente avança para o clímax da história. É o terceiro ponto. O conflito e a escolha. Esse é o momento em que todo mundo, sem exceção, vai ter que fazer uma escolha. Um teste supremo de lealdade. E o que dispara esse conflito final? Uma lei. Uma lei universal que vai bater de frente com a lei de Deus. A profecia aponta para uma legislação mundial que vai impor a guarda do domingo como dia de adoração obrigatório para todo o mundo. E aqui a gente vê o centro do conflito. De um lado, a lei de Deus, com o sábado do 7º dia, um sinal de lealdade ao Criador. Do outro, as leis humanas, impondo o domingo como um falso sábado, um sinal de submissão a uma autoridade aqui da terra. A pergunta que fica é: a quem obedecer? Essa escolha, então, leva a 2 resultados, a 2 marcas simbólicas. O selo de Deus não é um carimbo físico, mas um estado de estar firme na verdade, tanto na mente quanto no espírito. É uma marca de obediência a Deus. Por outro lado, a marca da besta é exatamente o contrário. É aceitar essa lei humana, esse falso dia de adoração, é uma marca de lealdade aos poderes deste mundo. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Quando a marca da besta é recebida? Será que dá para receber essa marca por acidente, sem nem saber? A resposta para isso é bem clara. E a resposta é não. Ninguém vai receber essa marca sem querer. Isso só vai acontecer depois que a lei for imposta, depois que todo mundo for esclarecido sobre a verdade. Aí sim, com tudo às claras, a pessoa fará uma escolha consciente. Ou obedece aos mandamentos de Deus, ou aos dos homens. Não tem meio termo. E uma vez que essa escolha é feita no mundo todo, a história entra na sua fase mais intensa.
É o quarto ponto, o tempo de angústia. Um período que traz as consequências dessa escolha. Aqui a gente chega num ponto muito sério, o fechamento da porta da graça. É o momento em que a chance de arrependimento acaba. É um ponto sem volta. O destino de cada pessoa é decidido, de forma irrevogável. Quem escolheu a Deus está seguro. Quem não escolheu vai enfrentar as consequências sem a intercessão da misericórdia divina. E isso dá início a um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. É descrito como o período mais difícil da história. Para os fiéis, vai ser um tempo de perseguição pesada, onde todo e qualquer apoio terreno é removido. Já para os que rejeitaram a Deus, vai ser um tempo de sofrimento debaixo dos juízos divinos, sem nenhuma proteção. É nesse período que as 7 últimas pragas são derramadas. E um detalhe crucial, esses juízos são direcionados, sabe? Vão cair sobre os adoradores da besta. Vemos aqui feridas malignas, os mares e rios virando sangue, o sol queimando as pessoas, trevas e tudo culminando numa preparação para a batalha final, com um terremoto gigantesco que causa uma ruína mundial. É a destruição total dos sistemas que se opuseram a Deus. E isso tudo nos leva à resolução, a parte final da nossa análise, o livramento e a vinda. No meio de todo esse caos, no ponto mais escuro, é que acontece a intervenção final de Deus. Exatamente quando tudo parece perdido, quando os fiéis estão sob um decreto de morte, a ajuda chega. A profecia descreve esse momento como sendo a meia-noite, a hora mais escura, e é quando Deus manifesta o seu poder de um jeito espetacular para livrar o seu povo. Jesus desce com poder e grande glória. Esse é o evento para onde toda a história humana aponta. A segunda vinda não é algo secreto, nem simbólico. É um evento literal, visível, glorioso, que todo mundo na Terra, justos e ímpios, vai testemunhar. E nesse momento tudo acontece muito rápido. Os justos que já morreram são ressuscitados, os justos que estão vivos são arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, já os ímpios, eles são consumidos pelo brilho da vinda dele. E para os fiéis, ali começa o lar eterno, o início da eternidade. E a gente termina com essa pergunta para pensar. Como essa narrativa do futuro informa o presente? Se essa é a linha do tempo profetizada, o que isso muda na nossa vida hoje? A grande mensagem parece ser que as escolhas que fazemos agora, nesse tempo de relativa calma, é que definem de que lado estaremos na crise final. É um convite para a gente avaliar nossas lealdades e se preparar, não com medo, mas com fé e com entendimento.